Bom, os que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Peço que vocês coloquem junto a vocês um copo de água, para que ela seja fluidificada pela espiritualidade. Vamos, nos sintonizando com esse ambiente de paz, acolhendo carinhosamente esse momento de aprendizado, acalmando os nossos corações. Bom dia, Rê. A gente vai dar início aos nossos estudos hoje com uma prece, mas a prece, ela está já no início da apresentação, ela faz parte da apresentação. Quem vai fazer para a gente hoje o nosso estudo é a Ana, sobre lindos casos de Chico Xavier. Acho que vai ser bem bacana. E avisa o pessoal para ficar até o passe. Pois é, pessoal que está aí na internet, fiquem com a gente até o fim, momento do passe, depois na oração final também. E é isso. Ana, seja bem-vinda. Mulher agradece. Larga o telefone. O microfone. Ela adora o microfone, gente. Agora fica difícil, né? Assim, né? É muita coisa. Eu vou pedir ao pessoal do Haiti para providenciar aquele negócio do. Lembra, Silvio Santos? Revelei minha idade agora. Que você fica com o trem pendurado. Mas, enfim, lindos casos de Chico. Oi, Marta. Lindos casos de Chico Xavier. Uma delícia a gente estar aqui reunidos, né, para falar sobre essa figurinha que é tão querida, né, de todos nós e assim um ícone, eu diria assim, um personagem chave, né, na questão do espiritismo, desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Gente, onde é que foi? Então, vamos falar sobre ele. Adoro essa fotografia, obrigada, Rô, porque foi a Rô quem tirou para mim. Isso aqui foi tirado lá no Museu do Chico Xavier, lá em Uberaba. Mostra bem a simplicidade da figurinha, né? Gente, cadê o... Então, eu quero primeiro falar aqui sobre as fontes, né, de onde eu tirei. Então, vamos lá. Uma das fontes é este livro aqui, gente, ó, Lindos Casos de Chico Xavier. Eu falei para a Fê, quando terminar o estudo, ela vai sumir com este livro, porque este livro não sai daqui. Se você tira este livro da casa, do estudo da casa, você ganha um obsessor. Aliás, duas. Mas esse livro é filho único, a gente promete, quando a gente for mais no Brasil, a gente vai trazer. Por que vocês estão lá, gente? Vem para cá. É, ah, e aí a gente traz mais, mas por enquanto só foi esse, é filho único mesmo, não havia mais para a gente trazer. E também é o seguinte, nós temos aqui muitos livros da editora Dufour. Nós somos amigos da editora-chefe da editora Dufour, a Maria José da Costa. Ela fez parte da Mocidade Espírita, e foi do mesmo grupo do Geraldo Lemos, muito amigo do Chico, do Haroldo Dutra. Então, essa turminha toda fez parte desta mocidade, um grupo muito especial. A gente está planejando trazer a Maria aqui para o segundo semestre e vamos explorar muito a Maria, porque é uma pessoa que conhece demais. E ela me facilitou, então, um encontro com o Geraldo. Pessoa extremamente simples. Ele me recebeu no seu escritório e passamos aí uma tarde conversando sobre Chico Xavier. E, bom, ele acompanhou o Chico por muitos anos, né? E ele, assim, é uma enciclopédia ambulante quando se trata de falar sobre vivências com o Chico, né? Imagina, um privilégio, né? E aí, já que estamos aqui falando dessa figurinha, vamos então acalmando nossos corações e, em sua homenagem, vamos
lembrar essa prece da autoria do próprio Chico. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos. Que a tua luz, que a tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje e para o dia de amanhã e sempre. Que nós não sejamos jamais instrumentos do mal para ninguém, muito menos para nós mesmos. Que a tua bondade nos ensine a ser melhores a cada dia, e que o teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. E que assim seja. Por aí já dá para ver, né, a inspiração da criatura e quem acompanhava. Eu quero comentar também uma outra coisa, antes da gente começar a falar sobre os causos. Não são causos, são casos de verdade, né? É que o intuito de hoje, a gente vai falar sobre coisas às vezes engraçadas, outras nem tanto, outras bonitas, etc. Mas o intuito, gente, é que a gente observe que não foi uma pessoa qualquer, não foi uma vida qualquer, foi uma vida árdua, difícil, dura, cheia de percalços e de dificuldades, mas nem por isso ele se estagnou. Ele seguiu sempre adiante, porque ele sustentou toda a sua jornada em 3 pilares. E é isso que eu quero mostrar hoje com os casos, né? Justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Então, é este exemplo que eu gostaria de trazer, não é muito mais do que a gente ficar fofocando sobre a vida do Chico, era esse exemplo que eu queria trazer para hoje. Claro que tem inúmeros casos do Chico, porque fora aqui esse livro, tem vários outros. Chico teve vários amigos, cada um teve uma história para contar. Mas eu peguei assim aquele. É difícil, a escolha de Sofia. Não sei se vocês viram esse filme. É difícil você pegar. Meu Deus, qual é o caso que eu vou? Porque são vários e todos são maravilhosos. Mas os que eu peguei estão nesses pilares, tá? Justiça, amor e caridade. E antes de começar, vamos falar também sobre a questão biodata, né? Do Chico. Ele nasceu 2 de abril de 1910, faleceu no dia que o Brasil foi campeão na Copa do Mundo, né? 30 de junho de 2002. Suas atividades, médico, filantropo, mas também na vida laboral ele foi vendedor, foi tecelão, datilão, fez de um tudo, né? Escreveu mais de 450 livros, publicados são mais de 534, são mais de 50 milhões de exemplares vendidos, gente, é muita coisa, em vários idiomas, inclusive. E viveu modestamente com o seu salário mínimo do Ministério da Agricultura. Uma pessoa que não tinha nada, mas que fez tanto, né? Recebeu muitas homenagens, graças a Deus, em vida, muitas delas em vida, graças a Deus, embora ele não gostasse desse tipo de coisa. Ele jamais quis se chamar a atenção para si mesmo. Ele achava que o que ele fazia não era nada demais, né? Ele foi indicado ao Prêmio Nobel. Isso aqui eu achei interessante. Em 81 e 82, indicado ao Prêmio Nobel. Em 99, recebeu a comenda do Estado de Minas Gerais. Em 2012, eleito o maior brasileiro de todos os tempos, que foi uma pesquisa feita pelo SBT em comunhão com a BBC. E inclusive, isso aqui me chamou a atenção porque é o seguinte, esse aqui foi quando o Bolsonaro, foi no governo Bolsonaro, né, que ele sancionou essa lei, inscrevendo o nome dele no livro dos heróis e heroínas da pátria, justamente em função do seu trabalho, da extensão do seu trabalho social. Mas a coisa de 2 anos atrás eu procurei essa referência e não encontrei, mas a questão de 2 anos atrás houve uma homenagem para ele no Senado Federal. E vários senadores e deputados, estava lotado de evangélicos, de seja qual for a denominação religiosa, mas todos, unanimemente,
eram, assim, da mesma opinião de que tratava-se, sim, de um grande brasileiro, de um grande cidadão brasileiro, em função do seu trabalho. Então, veja o que se trata, como a vida dele retrata essa autoridade moral que ele adquiriu junto com as pessoas, e respeito, porque ele estava sendo tratado da mesma forma como ele sempre tratou a todo mundo, com muito respeito, né? Na minha conversa com o Geraldo, ele falou, porque eu perguntei, lógico, sabatinei por tudo, né? E ele falava assim, olha, o Chico, ele era uma pessoa extremamente simples, humilde de tudo. A humildade dele era tamanha que ele não queria sequer chamar a atenção para os seus dotes espirituais. Ele tinha, né, seus dotes mediúnicos. Extremamente caridoso, disciplinado, disciplinado, disciplinado. Essa disciplina era para com ele. Ele não impunha disciplina para ninguém, embora ele fosse uma pessoa enérgica. Quem vê aquela coisinha meiguinha, ele era ele era uma bombinha relógio, assim, no sentido de ele ficar sempre em atividade. A energia dele não se esgotava, malgrado o seu estado de saúde, aquela figurinha assim meio mirrada. Mas ele era enérgico, ele não admitia preguiça. Então, para ele, não tinha mau tempo, não. Ele tinha um dever para fazer, ele ia fazer. Se você ia acompanhar ele, problema seu, mas ele ia fazer. Enérgico. Com relação a assuntos espirituais, Jesus, etc., ele era extremamente respeitoso. Ele não. E a palavra que o Geraldo usou foi essa, até eu mantive, porque ele não tergiversava com esses assuntos. Tergiversar é um termo, eu sei, é um português antigo, mas é essa palavra mesmo, porque tergiversar é quando você fala sobre um determinado assunto de forma indevida, de forma menos respeitosa, pejorativa, né? Fazer uma piada, ele não admitia fazer uma piada com Jesus. Ele não admitia fazer uma piada com questões religiosas, fosse qual fosse. Eram questões sagradas e com isso não se brinca. Disciplinado, né? É, Senhor do tempo, porque o Geraldo fala, eu não sei onde é que ele arrumava tempo, mas ele fazia tudo. Tudo que ele se propunha a fazer no dia, ele fazia, Senhor do tempo. Onde é que ele arrumava tempo para fazer tanta coisa? Mas ele conseguia fazer tudo. E aqui vamos lá. E quando eu perguntei a ele, eu disse assim, já na saída eu perguntei, Geraldo, tá, a gente falou muita coisa, mas se você puder resumir sua experiência e o Chico em uma palavra, que palavra seria? Ele deu assim uns 30 segundos e de voz mesmo embargada, né, com os olhos meio lacrimosos, ele disse assim: amor. Aí eu perguntei: e essa emoção aí, o que que é? Saudade. Ele disse: todas as vezes que vamos falar de Chico, para quem viveu, não há quem não sinta esse sentimento de que parece que é como se a gente trouxesse ele para estar junto com a gente, mas ao mesmo tempo bate uma saudade incrível. Marcou vidas, né? Ele marcou vidas. Bom, então vamos lá. Não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão do guia, né? Dele, Emmanuel. Olha só que coisinha mais linda, gente. Ele estava aí beirando seus 20 anos. O cabelinho dele tinha vida própria, né? Era um cara, não tinha gomalina ou pomada, mas enfim. Esse caso que eu vou contar, todo mundo conhece, óbvio, mas é só para reforçar. Está aqui no livro do Lindos Casos de Chico Xavier, e o Chico, ele vai encontrar o seu benfeitor Emmanuel, né? Ele ainda é muito jovem, aos seus 18 anos, se eu não me engano, ao lago às margens de um açude. E aí, quando botei aqui exatamente para não
perder na questão da minha interpretação. Emmanuel encontra Chico às margens de um açude e surge aquele enorme espírito iluminado. Ele vai perguntar: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E Emmanuel responde: você não será desamparado, mas para isso você precisa de 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Tá vendo? Isso é importante. Mas a primeira coisa é estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Se vocês repararem, a vida dele todinha, ele não saiu dessa linha, né? Aí ele diz: o senhor acha que eu posso cumprir essa meta? Sim. Desde que você obedeça aos 3 pontos básicos do serviço no bem. Disciplina, disciplina. Aí é que aqui vem o, né? Gente, eu demorei tanto tempo para fazer essa arte aqui, eu esqueci dela. Olha aí, ó, disciplina, disciplina, disciplina. Então, é claro que a disciplina é importante, mas, gente, que a gente não esqueça a questão do estudar sempre, principalmente nós espíritas, né, que temos essa responsabilidade de levar adiante este legado. Nós que estamos aqui em terras americanas, não é à toa. Então, estudar sempre muito, trabalhar também dentro de nós, internamente, e esforçar-se no bem sempre. E aí acontece essa estreia do Chico na mídia, num tempo que não, isso aqui foi 1900 e bolinha, eu não era nascida, mas é 35. Acho que tem gente que nasceu aqui nessa época. Mas, assim, 1935, ele foi procurado pelo repórter do Globo, está aqui esse senhor, deixa eu ver se eu botei o nome dele. Ah, não botei o nome dele. E ele foi procurado pelo seguinte, porque o Chico, esse menino de 18 anos, ou pouco mais de 20 anos, um matuto, ele escreveu o livro Parnaso de Além Túmulo e que estava correndo o Brasil, né? Este livro, outro livro que também você ganha um obsessor se sair daqui, é esse aqui, ó. Essa aqui é uma edição especial que o Geraldo organizou. Eu e a Gracinha, a gente pegou esse livro lá em Uberaba, na própria casa do Chico. Olha isso aqui, olha que preciosidade. Gente, eu prometo tirar foto e mandar para quem está online, tá? Não, não, esse aqui foi em Uberaba, na casa do Chico. Na casa do Chico. Aqui são reproduções, porque o Parnaso é um conjunto de poesias, de contos, e aqui são as reproduções. Ele psicografava, depois ele passava limpo. Olha o detalhe das decorações que ele fazia, da arte que ele fazia. Quem tem isso na alma, gente, você acha qual é a bagagem que essa alma traz, né? Olha a letrinha dele. Então, vale a pena correr aí pela sala, Dona Fê, e o pessoal folhear. Mas, gente, ó, ganha 2 obsessores se sair daqui. Então, este livro fez muito sucesso porque o pessoal ficou assim, gente, como é que um matuto, no meio do... Né, mal sabia ler e escrever, no meio de Minas, e ele estava aí escrevendo um livro de Humberto de Campos. Humberto de Campos, gente, ele é um escritor brasileiro, ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Então, não era um autor qualquer, sabe? Era um cara extremamente erudito, e ele estava ali escrevendo livros. Então, para não ficar somente minha palavra, eu trouxe um videozinho
de uma pessoa que está falando, ele é um repórter, não é esse cara, obviamente, mas é uma pessoa que estuda e está fazendo a coletânea sobre o Chico, tá? E aí ele vai falar para a gente desse. Tá dando? Calma, gente, não mata tolerância com o homem. Ó, a camisa sem botão, casaco roto. Aqui tem um remendo na calça.
Olha aí, né? A transformação. É isso. É lindo, né, gente? É muito bonito, porque. Obrigada, Isa. Porque, veja, tratava-se já de um menino, ainda, né? De um menino. Mas ele tinha essa autoridade, justamente pela simplicidade, pela leveza de coração. E um repórter já tão, né, experiente e acontece essa transformação. Então, o poder que ele tinha de realmente influenciar pessoas, mas simplesmente por seu exemplo. Não que ele estivesse dizendo nada demais, somente o exemplo pela sua dedicação, pela sua disciplina, pela sua verdade. Verdade que ele trazia no coração. Então, vamos lá. Uma coisa interessante que o Geraldo comentou foi que ele disse assim, que no meados de anos 80, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente ligava o computador no meados dos anos 80, ele fazia assim, oh, era a internet. Chico disse a Geraldo que o espiritismo seria largamente expandido, conhecido através da multimídia. O que é multimídia, Chico? Sei lá, eles estão me dizendo aqui. Multimídia, ele tinha essa questão da presciência, de que. E olha nós aqui, tem gente online, tem gente que vai ver esse vídeo depois, né? Mas isso aconteceu há quase 45 anos, né? Há quase 40 anos atrás. E ele falava de multimídia, né? É, e aí, seguindo aqui em frente, agora vem os causos de Chico Xavier. É, então, conta esse acho que foi aqui no livro, porque agora eu já misturo. Chico, ele utilizava muito trem para sair de Pedro Leopoldo, de Uberaba, etc., para ir para outra, né, outra localidade, principalmente naquela época. E ele, aqui é uma foto que foi uma foto do do Gonzaga, que é a casa espírita que ele abriu em Pedro Leopoldo, quando eu fui lá visitar. Vale a pena essa visita. É, mas nesse dia, ele estava querendo sair de Pedro Leopoldo para ir para outra cidade, porque o pessoal havia comentado, chamado ele para algum trabalho. Ele estava em cima da hora. O último trem saía às 8 horas, ele estava correndo, porque já estava na hora do trem partir, quando ele ouviu uma criança chamá-lo, né? Chico, Chico! E a criança vinha assim, é Chico! Largou a mão da mãe e ele, já com o pé no trem, assim, disse: Meu Deus, eu não posso faltar meu compromisso. Mas a criança vinha com tanta alegria e ele soltou o trem. E aí ele disse: Meu Deus, imagina, você vai dizer para uma pessoa disciplinada que ele vai faltar o compromisso dele? Isso mata a pessoa, né? Aí a criança veio com toda alegria, era uma das mães e uma das crianças que ele assistia, e essa criança deu um abraço nele. Só que esse abraço foi tão especial, foi com tamanha alegria. E aí despediram-se e depois ele voltou para casa, né? Disse assim, porque naquela época não tinha telefone também, para você avisar, não vou, né? E ele voltou para casa preocupado, e aí foi que o Emmanuel chegou e falou assim para ele: Tá preocupado por quê, Chico? Faltei, né? Vou faltar o compromisso. E aí o Emmanuel falou assim: O trem que você perdeu lhe valeu aquele abraço. E este abraço
lhe concedeu energias para mais 10 anos de vida. Tamanha a troca que aconteceu naquele momento. Foi um passe, super passe, de uma criança agradecida, né? Então, essa é uma história bem bacaninha. A próxima história essa senhora que está aqui, ela é a Terezinha de Castro, aqui é o marido dela, o filho dela. Ela acompanhava o Chico em muitas de seus trabalhos da caridade. E ela, a convite de Emmanuel, ela abriu um centro no Rio de Janeiro. Agora eu não me lembro qual é o bairro, mas esse centro está aí até hoje, tá? E ela conta uma história, porque ela visitava o Chico com uma certa frequência e ela ia aos sábados, porque no domingo ele saía para poder distribuir comida, ir lá na periferia né, de Uberaba. E ele, nesse dia, acabou ficando tarde, ele a convidou para pernoitar. Para ela era como ganhar na loteria, imagina, pernoitar lá na casa do Chico, ela estava assim, né? Mais feliz que pinto no lixo. E aí acontece que no dia, no domingo, combinado, a cidade amanheceu debaixo d'água, né? Chuva torrencial e todos aqueles carros que iam na empreitada lá com o Chico para distribuir os alimentos, todo mundo feito de açúcar, todo mundo sumiu, né? Só ficaram 3 carros, um deles da Terezinha e 2 que eram da rua do Chico, ou seja, não tinha como fugir dele, né? Então foram 3 carros e a Terezinha estava muito preocupada porque a saúde do Chico sempre foi muito delicada. E aí ela disse assim, Chico, você tem certeza que a gente deve ir? Porque está chovendo demais, a rua fica toda enlameada, etc, etc. Não, minha filha, vamos, não, dá sim, dá. Você vai ver, vai dar tudo certo. E aí chegou lá no meio do caminho, chuva pra caramba, lama até dizer chega. Ela com medo de ficarem presos no atoleiro. E ela disse: Chico, você tem certeza? Olha a tua saúde, olha, pode ser que a gente fique aqui, tome muita chuva, etc. Não, minha filha, eles estão esperando. Olha o compromisso. Eles estão esperando. E ele levaria mantimentos, né? Aí, quando chegaram próximo de um lugar que ela só via morro, assim, de repente para os carros e aí ela só vê uns barulhos de gente descendo o morro, batendo panela. Ela falou: pronto, agora que a coisa vai ficar meio feia, né? Realmente. E ela só via aquele barulho, o pessoal batendo panela, aquela coisa toda. Chico sai do carro feliz. E aí vai lá e é o encontro dela e ela doida, né? Preocupada. Quando ela apura o ouvido, ela escuta o pessoal batendo a panela, mas dizendo assim: Viva Jesus! Viva Jesus! Gente, ele estava levando o pão. E aí acontece o que ela vê. Ela sai do carro e ela é médium, tá? Acontece essa visão que ela teve. Quando o Chico ia ao encontro deles e vê esse pessoal agradecido a Jesus, fazendo uma menção a Jesus pela graça daquele alimento, o coração do Chico começa a brilhar. E ela vê esse coração totalmente, se transforma como um sol, pela alegria que ele tinha de estar ali, vendo, não por fazer, mas por ver que as pessoas estavam agradecidas, lembravam de Jesus num momento, né, de graça. E ele era o tipo de coisa que ele se envergonhava, tá? Ele não gostava que isso fosse notado. Mas naquele momento a alegria dele foi tão grande e ele sabia que ela via, ele não pôde esconder a sua grandeza, a grandeza de seu coração. Então, e ali naquele momento, então, ela percebe, eu estou na companhia de um apóstolo de Cristo. E ela ali mesmo, ela se ajoelha e pede a ele um pedaço de pão. É muito tocante essa história.
Gente, tinha um efeitinho aqui de som quando botava assim, a gente batia a palma para o Chico, mas não saiu aqui, depois tem que ver, velho. Aqui, Chico e a gota de gratidão. Bom, esse outro aqui é o seguinte. Chico adorava, ele tinha que estar presente no momento da distribuição dos alimentos. Isso para ele alimentava a alma dele. Era o tipo de coisa que alimentava a alma dele. E ele tinha que estar presente. E ele, então, alguém, lógico, ele já estava já um senhorzinho, né? Alguém entregava e ele gostava de cumprimentar as pessoas, de dar um abraço, dar um aperto de mão, conversar com as pessoas. Ele fazia questão disso. Chovia, fosse o que fosse, né? Chovesse canivete, mas ele gostava de estar lá, neste momento. E aí, uma coisa que ele fazia, tá vendo esse aperto de mão aí? Ali, emboladinho, tinha uma nota de acho que na época era um cruzeiro. Um cruzeiro. Lembra que ele se aposentou com um salário mínimo do Ministério da Agricultura? Mas mesmo assim ele tinha um cruzeiro para dar para cada uma daquelas senhorinhas. E claro, como o pessoal via ele fazer isso, o pessoal também doava para ele. Se eu não me engano, nessa foto tem até uma senhora aqui do lado que está passando. Opa! Que está passando, né, umas coisinhas para ele. Então ele embolava e ele fazia isso que era para não envergonhar a pessoa. Olha o respeito, né, da caridade. Ele não queria que ninguém visse, todo mundo sabia, mas ele não queria que ninguém visse que ele embolava aquela notinha e no momento do aperto de mão ele fazia isso. E aí essa senhorinha chegava lá, sempre estava lá, e ela dizia assim, Chico, eu não aguento mais, Chico, é muito sofrimento, esse marido que não para de beber, não encontra emprego, eu estou tão cansada, nossos 12 filhos, eram 12 filhos, passamos muita necessidade, ele sempre dizendo assim, minha filha, paciência, com Jesus a gente vence tudo, tenha fé, vai dar tudo certo, cuida dele, ora, vamos orar por ele. Ele sempre com essa palavra de consolo. Tempos depois, o marido morre e não muito tempo, acho que foram 2 ou 3 anos, ela tem um ataque fulminante do coração, né? E ela também morre. O Chico, ele era sempre muito procurado e ele tinha momentos em que ele precisava se isolar, né? Como todo mundo. Ele estava sempre muito rodeado de pessoas. Tinha um momento que ele queria ordenar suas ideias, estar com ele mesmo, porque ele também apanhava muito do mundo. Ele também precisava do momentinho dele sabe, a majestade caída. E aí, ele não podia se isolar em qualquer lugar, porque estava sempre cheio de gente, né? Onde é que ele ia? No cemitério. No cemitério. E aí, ali naquela paz do cemitério, ele sentava e ele ali eu pensava muito, né? E colocava suas ideias no lugar. E aí ele vê esse espírito que vem assim iluminado, muito alegre, vem é uma senhora e quando ele olha assim, ele não acredita, porque ele via aquela senhorinha sofrida, aquele corpinho, mas o espírito estava refeito, restaurado, ela estava luminosa. E ela veio assim ao encontro dele. Chico, que maravilha te encontrar aqui. Eu quero tanto lhe agradecer, Chico. Você sabe que você tinha razão? Assim que eu desencarnei, os espíritos falaram que realmente essa era a minha missão, de cuidar do meu marido, de estar ali, de ter paciência com ele. E você sabe que eu desencarnei, não deu muito tempo e já estou eu de novo cuidando dele, Chico, porque ele está lá em zonas difíceis e os espíritos me botaram para eu cuidar dele. Aí ela disse assim, mas tem uma outra coisa que eu quero te agradecer. Você não imagina o milagre que eu fazia para alimentar meus filhos com aquela nota de um cruzeiro. Eu fazia um milagre, você não imagina como aquele dinheiro, aquele recurso se multiplicava, né? E ela dá um aperto de mão nele. E aí, quando ele está pronto para sair do cemitério, ele nota que na sua mão
onde o espírito apertou, existe um ponto de luz. Fato é que, discreto como ele se obrigou a passar 2 semanas com a mão enfiada no bolso, porque ele não queria que ninguém visse aquele ponto de luz na sua mão. Novamente, sinais de gratidão, mas a humildade dele era tamanha que ele não queria se ver como um ser especial por conta de uma caridade que ele fez, né? E aqui, cheiro de rosas. Aqui, ó, eu e a Rô lá nessa casa do Chico Xavier. Aqui é o seguinte, gente, tem esse coração lá nessa casa do Chico Xavier. Aqui atrás tem esse mural aqui, tá vendo? Esse mural. E eu e a Rô, a gente tá aqui dentro na frente desse mural. E essa senhora que está aqui, ela é chamada Nonô, ele que colocou esse apelido, Nonô. Noêmia Barbosa da Silva, eu acho, ou de Souza. É, muito amiga do Chico também, vive em Belo Horizonte até hoje, mas um dia ela pergunta, tem vários casos dela, maravilhoso. Mas um dia ela pergunta assim, Chico, porque assim, todo mundo que andava com o Chico via, ou sentia cheiro de rosa. Eu tenho um amigo, a gente sempre conversa sobre as questões do espiritismo, ele mora em Minas Gerais e ele teve a oportunidade de visitar o Chico, ele disse, realmente, ele médium, né? Você andava assim, ele passava cheiro de rosas. Mas não era só a questão da presença dele, o cheiro de rosas. Na mão dele, às vezes, pingava, né? Com um cheiro de rosas, né? Sabe aquelas pessoas que ficam suando na mão? O dele era cheiro de rosas. E aí, ela vai perguntar assim, Chico, como é que é para você essa questão do suor, né, e com o cheiro de rosas? Ah, minha nega, eu morro de vergonha. Imagina, ele morria de vergonha. Então, para a gente ver a simplicidade dessa pessoa. E é tão reconhecido isso que esse mural tá lá e exala rosas. A gente está lá, você sente o cheiro de rosa. Aqui, então, agora a gente chega. Esses são os pilares de amor e caridade. E aqui a gente chega nesse fato aqui que eu atribuí, eu quis chamar a atenção do pilar justiça, mas eu não quero ser. Eu quero que vocês entendam exatamente a porquê da justiça. Não se trata da justiça terrena, não, viu, gente? É a justiça divina, aquela justiça que jamais abandonou o Chico, não obstante as dificuldades que ele teve que enfrentar, tá? Chico esteve aqui nos Estados Unidos por 2 ocasiões, né? Mas antes, em 1950, foi no começo dos anos 50, por ocasião das obras de Emmanuel e André Luiz, ele já havia escrito, né, algumas das obras de André Luiz e o Ave Cristo, né, enfim, Paulo Estevam, etc. 3 americanos procuram Chico, pedindo a ele a cessação dos direitos autorais, porque eles queriam traduzir aqueles livros para o inglês. E ele, então, comenta que ele já não tem mais os direitos autorais, que ele havia cedido para a FEB, né? E ele aconselha que eles, então, procurem a FEB, mas antes, porém, ele fez essa pergunta aos espíritos, né? A Emmanuel, a André Luiz, se eles estavam de acordo que as obras fossem traduzidas, né? Levadas até os Estados Unidos. E eles afirmaram, foram categóricos em dizer sim, sim, esse é o plano. Este é o plano. Bom, na época a federação, a diretoria da federação não quis sequer receber, quando soube qual era o assunto, não quis sequer receber. Eles não foram recebidos, os americanos. E esse fato deixou o Chico extremamente chateado, porque ele entendia o plano, ele entendia o movimento. Ele mesmo não se adonou de uma obra que ele psicografou, né?
Mas, quando Deus quer, tarda, mas, né? Tarda por nossa conta, né? Mas acontece. E quando aqui tem, Chico tinha alguns amigos, como por exemplo esse senhor aqui, Salim Haddad. Salim Haddad, ele era filho de libaneses, e ele se casou então com a filha de britânicos, Phyllis, e ele tecelão, ele trabalhava com maquinário de fábrica de tecido, ele se mudou para Virgínia, Carolina do Norte, né? Por conta enfim, buscando mais oportunidades. E ele conheceu o Chico porque ele, quando jovem, ele contraiu uma tuberculose, e aí isso levou ele a aprofundar seus estudos no espiritismo, e ele trocou muitas cartas com o Chico, inclusive, mesmo após ele ter se mudado para cá, para Carolina do Norte, ele funda o primeiro espírito kardecista nos Estados Unidos. Existiam alguns grupos espiritualistas, mas kardecista, esse foi o primeiro. E ele continuou seus estudos através de cartas que estão documentadas até hoje, boa parte dessas cartas, com Chico. E em 65, então, eles convidam o Chico para vir aqui aos Estados Unidos. Ele vem com o Valdo Vieira e ele faz essa expedição doutrinária. Nessa época, Chico não falava absolutamente nada em inglês, mas ele pede à filha do casal, que não falava nada em português, uma criança, gente, na época era 11 anos, que ensinasse para ele o inglês. E quando o Salim pergunta, né, o Haddad pergunta, por que, Chico? Porque os espíritos dizem que o espiritismo será amplamente divulgado através da língua do idioma inglês. Do idioma inglês. Então, veja, olha a nossa responsabilidade aqui, né? E eu vou dizer depois por quê. É, e aí, ele começa a aprender inglês com uma criança. Bem típico do Chico, né? Uma criança ensinou, norte-americana ensina, então, porque essa menina nasceu aqui, ensina Chico as suas primeiras palavras em inglês, e isso era importante para capacitá-lo a fazer psicografia. Está aqui, não dá para ver direitinho, mas é uma carta de Emmanuel, uma das primeiras cartas psicografadas em inglês pelo Chico aqui, né? E a partir daí ele então começou a fazer muitas outras psicografias em inglês, tá? E aí aqui o casal, essa senhora, ela fez a senhora Hazel Morris, ela fez a tradução dos livros de Emmanuel, né, de André Luiz, para inglês. E ele retorna novamente no ano seguinte, mas dessa vez já com alguns contatos do Valdo Vieira. Este é o Valdo Vieira, tá? É um médium, amigo do Chico naquela época. Aqui é o Valdo, aqui é Valdo também. Ele retorna em 1966, mas desta vez porque a proposta era a, a edição e a publicação deste livro aí, chamado The World of Spirit. E esse lançamento foi feito. Aqui, essa foto, se eu não me engano, está na livraria de Nova York, na frente do prédio da livraria de Nova York. Eles foram para Nova York, houve esse lançamento, porém, antes de iniciar esta viagem, antigamente, quando a gente falava de uma viagem, não era você pegar um avião, né, e 9 horas depois estar em outro país. Você fazia várias baldeações, várias escalas. E antes desta viagem, os espíritos alertaram a Chico de que havia um perigo, porque o Valdo ele receberia uma proposta que o levaria ao afastamento, ao abandono da doutrina espírita.
Ele fica muito preocupado com isso. E durante o voo, ele alerta o Valdo por 3 vezes. E o Valdo diz: Ah, que besteira, Chico, não é não. E ele chega a dar detalhes. Os espíritos dão detalhes, né? Olha, vai vir uma mulher e vai te fazer uma proposta. A princípio, parece uma oportunidade de trabalho, mas trata-se sim de mais um movimento das trevas para impedir que o trabalho se concretize. Porque, veja, eles estavam numa missão de trazer o espiritismo para os Estados Unidos, tá? Então, primeiro, em 1950, houve a tentativa de tradução, não aconteceu. Agora é uma segunda tentativa, né? E com este livro eles chegaram a fazer a publicação, mas obviamente que o trabalho se prolongaria, seria maior do que simplesmente fazer a publicação de um livro. E tudo bem, o Valdo disse que não, que estava tranquilo, etc., mas acontece que durante o lançamento aconteceu exatamente o que os espíritos estavam prevendo. E Valdo chega então para o Chico e disse assim: Chico, olha, você vai ficar aqui no hotel, você vai me esperar no hotel, vai ficar aqui, tá aqui, ó, 30 dias já pago, com uma refeição já paga, toma aqui esses dólares para custear as suas despesas, mas com certeza, antes de 30 dias eu estou de volta. E ele foi com essa pessoa para Tóquio, para a título de aprofundar seus conhecimentos ele era médico, né? Médico, na plástica restauradora. E nunca voltou. Fato é que ele encontra, quando chega no dia 29, o gerente do hotel chama o Chico e diz assim: Olha, e aí? Vai continuar? Né? Você vai estender? Né? E o Chico, naquela época, ele passava fome, porque ele só tinha uma única refeição paga, ele não tinha dinheiro para. Então, ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, né? O Valdo tinha dito assim: olha, toma aqui os contatos do casal que morava na Carolina do Norte, etc, etc. Mas acontece que naquele tempo não era assim tão fácil você fazer um telefonema, você pedir uma pessoa de um estado para o outro. Ele não queria incomodar ninguém, porque afinal de contas eles tinham um plano, né? Ele queria seguir com o plano. E o Valdo deu os recursos achando que voltaria, não voltou. Nesse dia, então, sai o Chico muito preocupado, não sabia o que fazer. E aí ele saiu pelas ruas, era na Quinta Avenida, naquela época não era tão glamourosa assim, mas ele saiu com aquela simplicidade que vocês viram, saiu andando pela Quinta Avenida, rezando, né? Senhor Jesus, pelo amor de Deus, olha aqui para esse pobre coitado. Se é da sua vontade, ó Pai, que eu me transforme num mendigo nas ruas de Nova York, seja feita a sua vontade, mas fique o Senhor sabendo, não é este o meu intento, eu não quero isso não. Ele sai por aí repetindo que ele era muito engraçado, era uma outra coisa que ele fazia muita graça da própria condição dele, né? E ele está fazendo essa prece quando para um carro, uma limusine chiquérrima, desce uma mulher completamente vestida de verde, coberta de joias, e ela se diz uma irlandesa, é, adepta, ela como é? Esqueço agora o nome, mas enfim, ela acreditava e fazia promessas para St. Patrick, e aquele era o dia de St. Patrick. E ela disse assim: há 20 anos, ela vem assim correndo atrás dele e tal, né? E fala, chega com ele, quer dar um abraço, ele sem entender. Ela disse assim: olha, eu rezo para São Patrick há 20 anos, pedindo 3 graças. Com muita fé eu rezo, mas ele não me concedia. E hoje, de uma vez só, pela manhã, ele me concedeu as 3 graças. Ele ficou feliz e deu, né, parabéns para ela e tudo mais.
Mas aí ela diz, aí ele fala assim, então, né, a senhora tá feliz? Ela disse, acontece que no meu pedido, eu sempre dizia, se me for concedidas graças, eu daria né, iria ajudar o primeiro mendigo que eu encontrasse pela rua de Nova York. E aí ele disse, graças a Deus, sou eu mesmo, o mendigo de Nova York, né, das ruas de Nova York. O que eu estou contando é tudo muito resumidinho, gente. O papo é hilário, o conto é hilário, mas o tempo aqui não comporta. O fato é que, com essa ajuda dele, né, ele consegue retornar para casa, com essa ajuda dela, ele consegue retornar para casa, né? E, de fato, o Valdo nunca retornou. Onde é que está a justiça? A justiça está em que, no que for necessário, Chico nunca foi abandonado. Porém, não nos cabe aqui condenar ao Valdo, porque agora vem a paulada em cada um de nós. Quantas vezes nós também faltamos aos nossos compromissos? Se fôssemos ouvir o lado do Valdo Vieira, certamente ele iria ter lá suas razões. Porém, no caso dele, ele tinha firmado um compromisso com a espiritualidade antes de nascer. Segundo o Chico, me contou o Geraldo, que para que Valdo retornasse ao trabalho da mediunidade com Cristo, demoraria centenas de anos. Então, vamos botar a nossa mão na consciência, gente, porque nós também temos compromissos. Não é só Chico, missão, Ovaldo, que também tem outra missão. Nós também temos nossas missões, né? Então, vamos pensar muito seriamente sobre isso. E como aconteceu com Chico, a justiça não tarda. Divina, ela é certeira e ela nunca nos abandona, né? Então, já aqui concluindo, eu sempre estou falando além dos slides, né? Essa foto aqui eu queria mostrar o seguinte: está vendo aquela historinha? É uma outra coisa que eu deveria ter falado, mas não dá tempo. Isso também passa. É um outro caso do Chico, onde ele rezou para Nossa Senhora, inclusive esse quadrinho aqui foi pintado por um artista, mas a descrição de Emmanuel, tá? Isso aqui é a descrição de Emmanuel de Nossa Senhora, tá? E aqui é o Emmanuel, também pelo mesmo artista, só que com uma descrição do Chico, né? E isso também passa, quem falou foi ela. Olha a simplicidade da criatura, né? Lendo aí à noite. O que A reflexão para nós aqui, gente, é assim, né? E nós? Onde é que a gente está parado no meio disso? Porque essa foi a vida do Chico. Disciplina, 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 estuda, esforçando-se no bem, trabalhando no bem sempre, né? O próprio Chico, ele sempre dizia assim, né, que na caridade eu sempre encontrei mais conforto para mim mesmo do que o possível conforto que pudesse ter proporcionado a alguém. A gente que foi lá fazer a distribuição dos alimentos, a gente via isso na pele, né? É, Então, para nós, qual é a primeira caridade que nós devemos? Com nós mesmos, com nossas famílias. Com nossas famílias. Essa é a nossa primeira missão, né? Nós mesmos e também a nossa família. É fácil? Gente, se a vida de Chico não foi fácil, a gente vai querer o quê, né? Então, a gente tem que estar preparado. E o guia está lá dizendo, olha, esforçar-se no bem, trabalhar muito e estudar. Promover primeiro a nossa transformação interna, né? Fácil? Não, mas com disciplina, para com nós mesmos, disciplina para com a nossa consciência a fazer o que é o correto, né? Disciplina também na parte laboral. A gente, né? Chico venceu, tudo bem, Chico é Chico, né? Mas a gente também tem o nosso mérito, por quê?
nada, nenhuma das dificuldades que foi dada para Chico, ele não pôde vencê-las. E na hora que ele não tinha condições de vencê-las, houve uma intervenção. A senhora de verde, de St. Patrick, que o diga, né? E se você acha que você não tem condições, ou melhor, no momento que a majestade cair, e que você está brabo, eu sei que eu estou ouvindo o que ela está dizendo, mas está brabo. Aí eu vou lembrar para você essa palavra que, Chico diz assim, né? A vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Se a gente está brava é porque a gente está batendo na parede, né? E tá difícil quebrar esse comportamento. Mas aí eu vou te lembrar que somos mais fortes do que o que a gente imagina, porque como diz aqui nessa palavra de Josué, não fui eu que te ordenei a você? Cada missão que temos foi dada por Ele, pelo nosso Mestre Jesus. Se deu para a gente é porque Ele sabe que temos condições de vencer. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele esteve com o Chico, está com o Chico, está também com cada um de nós. Então, que o nosso Deus esteja com cada um de vocês e eu também, onde quer que estejamos. Muito obrigada pela paciência, gente. Obrigado. Você quer isso? Obrigado, Ana. Dá para ouvir? Dá, né? Vamos, então, começar a nossa segunda parte do nosso trabalho, que é o momento do passe. Para aqueles que estão acompanhando a gente ao vivo pela internet, pedimos que fiquem aqui conosco, recebendo esses estudos também e aguardando a prece final. Solicitamos aos nossos passistas que se coloquem em suas posições, por favor. Pedimos a todos que permaneçam em harmonia, sentados confortavelmente, permanecendo com nossos pensamentos elevados, pensando no nosso Mestre Jesus. Que assim seja, pela graça de Deus.